Boa tarde, boa tarde. Hoje vou me manifestar novamente. Vamos fazer um vídeo falando do assunto da leucemia do Renato. Vamos falar mais um pouquinho, porque a comunidade da Costa da Lagoa, eles veem ele aí fazendo marcenaria nos botes, fazendo mecânica, fazendo uma série de ocupações na vida dele, e eles só visualizam o Renato curado, eles não visualizam quem está por trás, todo o trabalho envolvido, todas as coisas. Eles me julgam por causa da minha peixeira no pacote de presente. Eles não entendem que não é simplesmente vir aqui em casa trazer a medicina do Canadá e trazer visitantes de outros países aqui para ver o Renato vivo e dizer que ele está curado. Eu gostaria de fazer ressalvas positivas sobre a boa vibração dessas pessoas de querer ver ele realmente curado. E sim, eu acredito que pelas datas do pós-veneno que foi injetado nele, o trióxido de arsênico, a gente está quase nas datas, não dos oficialistas da saúde pública, nas datas da terapia de México que a gente seguiu, entre tantas outras, fazendo a composição da terapia MEG, né, que eu não gosto muito de desenvolver sobre todas as coisas que a gente fez ainda, não gosto, porque eu acho que isso merece um modus operandi melhor do que um vídeo simples num canal de YouTube sendo censurado a todo momento. Eu acho que o barulho que eu tenho feito até agora é exatamente para que a gente discuta esses assuntos de uma maneira muito mais violenta do que a que eu tenho feito, mas no sentido positivo da coisa. E como eu disse para essa medicina que veio aqui, não sei se eles estão fazendo algum curso da medicina integrativa, não sei se estão passeando, não sei o que exatamente essas pessoas estão fazendo aqui no nosso centro arqueológico da Costa da Lagoa, mas todo esse trabalho com a cura do Renato, ele envolve muito empenho, envolve muita sensibilidade. E quando o doutor Matheus passou carta branca para a doutora Nada, a doutora Meg Tudão aqui, a dar sequência numa série de coisas que seria necessário por causa de toda a tortura que ele sofreu durante a quimioterapia e durante o arsênio, e a degradação do corpo, do cérebro, dos órgãos, dos ossos e tudo mais, que ele passou por todo o processo, né, esse dito processo obrigatório, que detona com a pessoa, detona com tudo, detona com a família. Eu expliquei muito bem para eles que a medicina brasileira ela está muito mais preocupada com arrumar os seus escritórios, seu site, com comprar as suas motos sempre acima de 100 mil, né, do que com o paciente do dia a dia, o paciente que precisa das coisas que a gente dispõe na nossa farmacinha na laje, na natureza vasta e abundante da Mata Atlântica, supostamente preservada da Costa da Lagoa, nas plantas brasileiras. A gente tem muita coisa para discutir e para organizar, não são poucos os pontos para que as pessoas parem de ser torturadas por essa medicina narcocapitalista, essa medicina capitalismo desenfreado, essa medicina que produz no nosso país oxigênio hiperbárico portátil para vender lá fora, para fazer propaganda das medicinas brasileiras para os outros países, mas não aplica isso aqui dentro. Mas não faz isso com o paciente estrupiado, porque o paciente estrupiado nunca teve ajuda de LOAS,
nunca teve ajuda de custo para o seu suplemento. Se quiser, vai ter que desembolsar o valor de uma maca de respiração hiperbárica e botar aqui dentro da nossa delegacia, aqui, do nosso hospital, do nosso espaço aqui, porque não vão fazer nada por este paciente, que é uma cura. Pelos dados oficiais, o Renato já está curado. Mas não é com a metodologia de vocês, seus sanguinários malditos. Não é com a medicina de vocês. E vocês vão pagar pau para uma não médica para o resto da vida. E mesmo que vocês tragam milhões de certificados para pendurar aqui no meu escritório, vocês vão continuar sendo uma medicina sanguinária, ortodoxa, criminosa, e que continua fazendo o que com a nossa geração de criança? O que vocês estão fazendo? Digam para mim. Não sou eu que estou lá de secretária da Saúde Pública, porque se eu fosse a ministra da Saúde Pública do Brasil, todos os idosos teriam assistência para sair disso que forjaram. Eu fui muito clara. Eu fui extremamente clara com esses visitantes. Aonde foi que foi inserida a suposta recaída pós a quimioterapia? A falta de um serviço completo, a falta da responsabilidade médica, a falta de humanidade. E aí os órgãos da Unesco, da ONU, órgãos, todos esses aí, não estão interessados na contraparte do que eles mesmos estão fazendo, com as suas campanhas arrebatadoras, que você não pode ficar dentro de um hospital universitário se você não participar da coisa. De que coisa? Da coisa que promoveu a recaída nele. Entre os multifatores. A opressão, que se não faz o que eles mandam, você vai perder todo o tratamento. A opressão de tirar a esposa de dentro porque ela está questionando e obrigar a vir outro familiar que seja mais mansinho e aceite o cenário de sequestro e tortura, entre outras coisas. Que, sinceramente, eu não sei se o Renato está apto a falar sobre essas coisas. Talvez ele esteja muito mais apto do que eu, porque foi o corpo dele que foi mutilado. Mas, enquanto a gente não está diante de um tribunal militar tem que ser o tribunal, a gente não conversa, né? Ou a gente vai ter liberdade de expressão para usar essas câmeras, usar esses meios de comunicações, usar vários meios de comunicação para poder trazer essa verdade à tona, trazer ela com toda a veracidade do mundo. A gente teve muitos parceiros, de inúmeras empresas que deram nutrição para ele, deram dado nutrição para ele quando a gente não estava conseguindo, que veio essa pandemia aí, inclusive antes da pandemia, quando a gente estava terminando o veneno para começar uma luta judiciária para poder ser trasladado para o México para aquela terapia que envolvia o oxigênio hiperbárico. Entre tantas outras coisas, né, que a gente tem os parceiros, compra as coisas por preços ridículos, sim, a gente compra as coisas por preços ridículos, porque graças ao exercício físico a gente compra a suplementação para o Renato hoje por preço ridículo, mas até esses dias a gente não comprava coisa por preço ridículo. A gente tinha que pagar um absurdo. É dinheiro que não acaba mais.
para essa suplementação que eu nunca deixei ele parar. Na primeira quimioterapia dele, eu fiz um compromisso por todos os médicos que eu tinha me envolvido, que são contra essa droga que eles apresentam como saúde aí, que são de outras bandeiras. Eu fiz um compromisso que eu ia trabalhar até meu último fiozinho de cabelo, fazendo o meu trabalho, que era o que eu fazia antes de eu me mudar aqui para essa ilha da nicotina, enquanto estava maravilhosa lá nas minhas acomodações, levei salão para casa, saí do centro por causa da quimioterapia dele, e minhas clientes vieram até mim e todas podem contar como que era, se cada centavo que entrava lá não era para manter uma suplementação. Quando ele foi para a UTI, na recidiva, eu fui considerada, e todo esse trabalho de nutrição, como o potencial problema e não a potencial solução. Aí quando eu ameacei de morte lá dentro, falei, o Estado nunca vai conseguir se livrar de mim, nem me matando. O Estado vai se livrar de mim e dos meus filhos e da nossa história. Assim como não vai se livrar da história de muitos médicos, milhares de médicos que fizeram a mesma coisa. Então é chegada a hora de parar de pensamento, de cobrar 700 conto uma sessão de oxigênio hiperbárica. E não interessa se é em Floripa, se é no Recife, em que fim de mundo que é. E eu não quero que ninguém venha aqui na porta da minha casa me dar oxigênio hiperbárica para mim ir lá no centro fazer. Quer me dar alguma coisa? Me dá o equipamento aqui em casa. Eu não quero nada de ninguém. Eu não estou aqui me queixando. Eu posso comprar o aparelho de medicina hiperbárica para o Renato, que graças ao bom tratamento e o sucesso no nosso desempenho como doutora Nada, como o Jonita dizia, tu não és médica, mas graças a Deus que eu não sou médica, meu diploma é a peixeira. E o resultado, querida? E o resultado? Vocês torturavam o Renato debaixo dos meus olhos. E não havia interesse em dar uma injeção de vitamina C nele, que tirar fazer uma baguinha. Eu tô sem a vitamina C aqui, eu acho que tá lá na cozinha. A vitamina C que eu compro de 500 miligramas por um preço ridículo, que um hospital universitário não era capaz de manipular e dar para o paciente. Aí eles querem o quê? Vocês querem o quê? Vocês querem beijinho? Vocês querem que eu saia por aí contando história sobre uma perspectiva positiva? Sim, positiva para mim e para o Renato, negativa para vocês, que tem tanta estrutura, certificados e tudo mais e não são capazes de aplicar medicinas básicas, porque não querem. Vocês querem a mazela social, vocês querem essa putaria de recidiva e vocês querem os órgãos que sobrou do paciente para mandar lá para o outro lado. O que vocês fizeram com a medula do Renato? Vocês podem responder? Vocês recolheram, vocês obrigaram ele a recolher sobre políticas de medo, sobre difamação do meu conhecimento e da minha perspectiva de estar ajudando. De estar sendo infalível, Meg. Eu sou infalível, Meg. Inegociável, Meg. Infalível. E vocês estavam sob a perspectiva de chamar um ignorante dos irmãos dele lá, porque eu seria uma ameaça para o tratamento dele. O suposto tratamento que vocês estavam dando. Vocês se meteram com a pior pessoa do mundo. É uma pessoa que, se vocês tirar essa voz dela, ela vem em luz, ela vem em fumaça, igual a fumaça que o Célio está fazendo aqui do lado da minha casa nesse momento. Vem em fumaça contar a história e fazer o que tem que ser feito aqui neste país. E foi o que eu acabei de fazer. Eu fui lá fora,
debaixo das minhas câmeras, conversei com o pessoal, com a especulação, não sei qual era o interesse, eu senti que é um interesse mais assim para apresentar que aqui na costa a gente tem uma cura, querer saber o que fez. Para saber o que fez, doutora canadense querida, empatizei com você. Nós temos que sentar por horas e horas e horas. Eu vou ter que te convidar para conhecer minha farmacinha. Eu vou ter que te apresentar caruru do mato, raiz, caule, folhas e semente. Como que eu extrato disso. Quanto que o Renato toma, que são doses cavalares. Não são doses pequenininha, não são uma dosezinha que nem estava sendo dado em Curitiba pela terapia Gerson de Curitiba, da qual a minha amiga morreu. Por que que morreu? Porque a terapia não funciona? Não, é porque era um copinho assim, ó. Pega um Renato, um homem de 2 metros de altura, forte, comilão, e você vai querer dar um copinho assim, achando que vai ter o mesmo efeito. Aí quando você vai calcular a quimioterapia, tu pega todo o perímetro do cara, todo o tamanho do cara, aí tu calcula a quimioterapia. Mas quando tu vai calcular o suquinho de raiz, de caruru do mato, guaxuma, erva gorda, nativa da Costa da Lagoa e de todo o oeste, de toda a Santa Catarina, quando você vai dar a batatinha da erva gorda para ele, moída, extraída, com o que mais você mistura, Meg? É um processo muito grande, é um processo assim que não é da maneira que vocês acham chegar e eu dizer assim, pam, aqui ó, chegou este kit aqui ó, e agora esse kit aqui, antibactérias, antifungos, curou o Renato. Não funciona assim. Vou repetir, não funciona assim. Por que que o Renato não desenvolveu o segundo câncer? Porque a gente não fez o exame. Porque se a gente fosse fazer o exame, eles já teriam achado um outro para me encher o saco. Aqui, ó. Como é que eu vou explicar isso aqui para uma pessoa, dizer que eu tô dando a dose para ele, que é uma dose para quem tem Alzheimer, para voltar a viver? Como é que eu vou dizer que eu tô dando uma dose dessa de Alzheimer sem conectar com as outras coisas que eu dou, com a alimentação que eu faço? O Renato ficou 5 anos sem saber o que é pão, sem saber o que é farinha, experimentando, teve que desacostumar todo o corpo dele com essa comida que é o que dão para as crianças na escola. Foi um processo duro, foi uma segunda tortura, mas daí como era comigo, é uma tortura assim, era um beijo e uma paulada, e assim a gente viveu a vida para consertar o estrago da medicina ortodoxa. Então eu não me rendo para essa medicina integrativa, eu não vou baixar minha crista para vocês, não. Eu já fiz um cocar bem lindo de Índia. Vocês podem me chamar em qualquer um dos congressos de vocês. Eu só não vou chamar de vocês de putinha que nem eu chamo as putinhas judiciárias. Não vou chegar nesse desnível aí. Não vou. Para vocês eu não vou fazer isso. Agora, pras putinha, que são as médicas do governo, eu vou chamar de putinha. Essas eu vou chamar, as putinhas do governo. Porque eu tive também muitas pessoas dentro da medicina brasileira que eu ocupei suas informações. Eu acompanhei suas doses de sacrifício, eu acompanhei tudo o que estava sendo feito de censura com essas pessoas, eu acompanhei toda a perseguição política, por isso que hoje eu falo do grande, gravíssimo conluio político, que tem que ser tirado na base do chumbo, não tem outro jeito. A única coisa que pode ajudar é chumbo grosso, para conseguir resolver. Por isso que talvez vocês nunca no mundo vão ver alguém
como eu, trabalhando no Ministério de Saúde e selecionando gente para fazer o que é realmente a cura. Lá vocês não vão ver. O único jeito de destruir com toda essa gangue é a gente subindo a hashtag da medicina integrativa, por mais que eles não sejam tudo limpinho, como a gente gostaria, que eles não tenham a mesma coragem que eu tenho de dizer as coisas, ou até digam, mas na hora do vamos ver, né, na hora de concentrar o modus operandi, não conseguem, não tem os meios para fazer isso, ou façam, eu sei como que é muito difícil para uma mãe de família, ou uma pessoa que está às vezes nem na área da estética, a virar doutora de si mesmo. Então eu imagino que não é a melhor opção a doutora de si mesmo dentro de cada casa. A melhor opção é ainda os médicos de família, né, os médicos da família, serem doutores de si mesmo e ajudar as famílias, como que é a proposta da medicina integrativa. Agora, não cobrando, né? Eu simplesmente não tenho nada contra a pessoa ganhar dinheiro, seja com procedimento estético, o que seja, mas nós estamos no momento de consertar uma sociedade decadente. A gente não vai conseguir fazer isso com medicina hiperbárica a 700 conto uma sessão. E todo aquele povo esgualepado pela brutalidade do que foi orquestrado, sem assistência. É muito simples o quadro comparativo. É simples, rápido e nós vamos ter que agilizar.